tecnologia, na verdade, né? A gente vai, então, aí falar alguma coisinha sobre a diferença dos cursos, sobre como que é a participação da tecnologia na pandemia e assim por diante, tá? Nosso foco, então, aí é falar do mercado de trabalho na área de tecnologia, envolvendo, então, aí uma série de fatores, né, muito relevantes hoje em dia, diz respeito à grana, diz respeito a oportunidades de emprego, como está sendo tratada a tecnologia, quais são as oportunidades e assim por diante, tá? Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcos Júnior, né? Conhecido assim porque na universidade, na Unip, tem um outro Marcos, e no caso é meu pai realmente, né? Então é o Júnior. Eu estou na Unip há 20 anos, né? Trabalho lá, então, há algum tempinho, né? E hoje eu sou o coordenador dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do campus Anchieta, tá? Lá no final, então, eu vou colocar os meus e-mails, fica à disposição para vocês tirarem dúvidas em relação a curso, em relação a alguma coisa assim, sem problema nenhum, tá? Então, eu me preocupo com a parte pedagógica. A minha área de atuação, além da parte da aula, é desenvolvimento de software realmente, tá? Eu sou um apaixonado pela área, então aí, ó. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, vamos bater um papo, então, aí, né? Sobre o que a gente vê, então, aí. Vamos falar de mercado de trabalho. A gente vai explorar um pouquinho mais, mas só para a gente começar, então, aí, a falar, a área de TI, com a crise que teve há 3 anos atrás, não foi atingida, né? Então, 28 milhões de desempregados, não sei quantos milhões que foram para informalidade e tudo mais, tal. Então, é um momento caótico, né? Não é de hoje, não é a pandemia que é um momento caótico, nós já vivemos isso há algum tempo. E a área de tecnologia, ainda assim, tem emprego bastante, mas bastante emprego. Tem muitas oportunidades. Posso falar isso porque eu assino estágio lá na universidade e por semana a gente assina lá 3, 4 estágios de alunos, então aí, tá? Então tem muita gente. A gente lê então aí algumas coisas, como precisa até o ano de 2022 100 mil profissionais na área de tecnologia. A gente lê coisa lá fora, tem então vagas aqui sobrando e tudo mais, tá? E aí tem uma informação aqui que muitos estão lendo e falam assim, puxa vida, o que isso tem a ver, né? Olha só, se comparado com a Europa, Estados Unidos e Japão, aqui no Brasil tem só 2% de pessoas que têm videogame. Puxa vida, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que nós ainda estamos muito distantes em relação à tecnologia. Muito distantes, né? A gente fala na parte de telecomunicações, telefonia e tudo mais. Puxa vida, né? Se você tem algum amigo que foi lá para fora, tal, pergunta para ele como era lá a internet, os valores e assim por diante. Então, nós estamos muito longe ainda. Então, o que eu vejo com isso é, claro, como brasileiro, extremamente triste porque a gente está distante, então, aí das melhores práticas. Mas, por outro lado, na área de tecnologia, eu vejo que, principalmente para vocês, né, eu já tenho 47 anos, então já estou num outro estágio, mas principalmente para vocês que estão começando, 20 anos, 18 anos, tá? Tem muita oportunidade pela frente ainda. O Brasil é um país que vai crescer demais ainda em tecnologia, né? Então, essas possibilidades, essas oportunidades irão aparecer, tá? E esse mercado, então, aí tende a expandir. Bom, peraí, então, legal, joia, tem emprego, ainda lá na frente, deixa eu dar como se diz hoje, um spoiler, ganha-se bem, paga-se bem para a área, né? Puxa vida, eu gosto disso, eu achei
O, o local mesmo, onde é? Não, mas calma aí. A gente precisa, então, aí saber como a gente vai trabalhar. Se paga bem, se tem bastante gente, então, aí, não é para todo mundo, né? Pera, você vai ter, então, aí que se dedicar. Não é uma área tão simples assim. Mas como que eu aprendo? Bom, eu aprendi de algumas formas. Tem alguns iluminados, alguns gênios, né? Tem alguns, então, aí, com 15 anos, 13 anos, ele lê um tutorial, ele vai na internet, ele... Bom, enfim, com 16 anos ele está hackeando a NASA, né? Algo mais ou menos por aí. Pô, por quê? Porque ele tem facilidade, ele é um iluminado, é um gênio. Eu diria que 99% da população, ou até mais, não vai ser dessa forma, né? Então, de repente, esse cara é o cara que dá o nome que muitos de nós carregam, então, aí, é um nerd. Porque ele tem o prazer, de repente, de ficar 20 horas em frente ao computador fazendo alguma coisa, aprontando alguma, né? Puxa, prazer de cada um, não vou me meter nisso, né? A gente vai falar sobre esse termo, então, aí ainda. Bom, mas beleza. Esses caras, então, aí são ponto fora da curva. Uma outra forma da gente aprender, bom, eu buscar cursos, certificações. Então, peraí, eu gosto da área de redes, então eu vou buscar, então, aí, alguma coisa, certificação, um Cisco. Pô, é o que mais, sabe, é o que tem de melhor, é o que pega mais, então eu vou atrás disso. Eu vou, então, aí buscar cursos. Então tem aí a empresa tal, a empresa tal, a empresa K2 Solution, a Impacta, né, que são as mais famosas e tudo mais. Puxa, apresentam cursos, então, aí, caros, um curso, de repente, de uma semana, de 40 horas, de repente fica em 2.000, 3.000, 4.000 reais, mas tem muita informação, tem muita coisa. É uma outra possibilidade. Depois, uma outra possibilidade é curso superior, tá? Então, lá você vai ter uma noção do todo, uma importância, então, aí da área, um conhecimento sobre vários aspectos, e aí, então, você vai focar. Que volta a falar mais sobre isso daí, então, um pouquinho mais à frente. E a nossa área, então, aí requer um aprendizado contínuo. Não tem jeito, tá? Se eu for procurar emprego hoje com o que eu conhecia há 5 anos atrás, eu vou ficar desempregado. Tá? Então, outro dia, lá numa aula, a gente começou a fazer uma brincadeira. Ô, professor, já tá velhinho e tal, né? Quantas linguagens você já programou? Pô, a gente começou a contar lá. COBOL, isso. Python. Tá. Deu 9. 9 que eu trabalhei. Fora as outras que eu dei aula, que é algo parecido e tudo mais, tal, né? Pelas minhas contas, ficava mais ou menos em 14 linguagens, então, aí. E hoje, então, aí, pô, o que é a moda hoje? Hoje é um Node.js, pô, conhece? Não, eu não conheço, mas posso te falar que daria para aprender tranquilamente, né? Nesse momento eu não tenho interesse, mas o aprendizado contínuo, não tem jeito, tá? Aí o cara fala assim, puxa vida, eu recebo tanta informação de cursos para a gente fazer na área superior, eu gostaria de saber, então, aí, como que eu posso me enquadrar sobre isso? Como que eu posso, então, aí, ver em qual curso eu consigo fazer, eu consigo pensar, alguma coisa nesse tipo, tá? Pô, legal. Bom, peraí. Tecnologia da informação, tecnologia de TI, tecnologia, chame um curso de tecnologia, aqueles cursos de 2 anos, um curso mais rápido. Qual é o perfil desse cara? O perfil desse cara é o perfil de procurar um curso rápido. Ele querer, então, aí entrar no mercado de trabalho rápido, ou já está no mercado de trabalho e ele precisa só do diploma, né? Então, é algo mais rápido, então, aí. A empresa absorve, mas tem algumas restrições em alguns momentos, porque se ele fez em 2 anos e o outro fez em 4, significa que o outro de 4 tem um pouco mais de informação. É isso, ok? Nada contra o curso, não, tá? Só isso daí. Depois, engenharia da computação. Opa, peraí.
Qual o foco desse cara? O foco desse cara, principalmente aqui no Brasil, pelo que eu conheço de um monte de cursos, então, aí sobre esse tema, é mais a parte de hardware, tá? Então, vai envolver a parte de engenharia, muito forte, então, aí, depois a parte de hardware, tá? Nada contra também. Esse curso é feito em 5 anos. Um outro perfil. Aí, sistemas de informação. O cara vai ser voltado para trabalhar com sistemas, ok? Então, ele vai ser um analista de sistemas. Basicamente, é isso que ele quer fazer. Trabalhar com sistemas. E uma área um pouquinho mais pulverizada, mais ampla, então, aí, é ciência da computação. Que ele vai ser um cientista da computação. Porém, ele vai ter, então, aí uma gama de coisas que ele tem durante o curso muito grande, tá? A área de banco de dados, área de desenvolvimento, área de inteligência artificial, área de projetos, área de... e assim por diante, um monte de áreas. Então, opa, peraí, gostei dessa área, eu vou me especializar, então, aí, vou fazer, então, aí, a parte de infraestrutura. Vou atrás de uma certificação COBIT, ITIL, vou atrás de... e aí vai, tá? E mais um monte de coisa, então, aí. Eu gostei, então, aí de desenvolvimento. Opa, vou fazer uma certificação Java, vou buscar... e assim por diante, tá? Então, as diferenças são essas, tá? Lá no final, então, a gente abre, se você tiver dúvida, então, aí a gente esclarece melhor ainda, então, lá, tá? Bom, vamos lá, então. Curiosidades que andam acontecendo. Agora, então, isso daí escancarou, né? Home office, trabalhar em casa. Caramba! E eu tô ouvindo vários amigos, várias empresas, que esse caminho não volta, pessoal. Então, aquele negócio do cara trabalhar das 8 às 5 lá na empresa, ele sai de casa às 6 horas da manhã, porque ele pega 2 horas de trânsito, aí ele tem que pegar metrô, ele tem que não sei o quê, vai até a Paulista e volta e não sei o quê. Não. Ou pior, né? Tem um amigo que mora aqui próximo, mora em São Bernardo e trabalha em Osasco. Já imaginou, então, aí? Tem um outro que trabalha em Guarulhos também. É 2 horas para ir, 2 para voltar, depende do horário, então, aí. Acabou, né? Trabalha em casa. Inclusive, trabalha em casa para outros lugares. Para fora também, né? Para Canadá, para Estados Unidos, para... e aí vai, tá? Um monte, então, aí. Beleza? Depois, aquele negócio que a gente comentou do nerd, né? Puxa vida. Eu tenho um amigo, então, aí que é músico e quando ele tem folga, ele... vamos sair? Não, que vamos sair nada. Vamos assistir um filme em casa lá, pega o violão, toma uma água, né? E aí fica lá, pronto, não quero sair. Pô, então ele é nerd também? Talvez. A nossa área, então, aí o cara, de repente, prefere, ao invés de ir num barzinho, ele prefere ficar jogando a noite inteira. Qual é o lado pejorativo disso? Eu não vejo nenhum. Cada um que curta aquilo que quiser, né? Democracia, né? Ok, tá? Aí, trabalhos em outros países, né? Por aqui. Então, eu mesmo tenho diversos amigos que fazem isso. E aí, pessoal, diferentemente do que muitos acreditam, que se passou lá com o nerd, tal, que nossa área, então, aí o cara tem que ser aquele introvertido, que ele não conversa com ninguém, que ele é um ser esquisito. Esquece, pessoal. Nossa área tem que ter comunicação. Comunicação. Os melhores profissionais, então, aí se comunicam bem. Não tem jeito. A gente mexe com gente todo dia. Acabou aquele negócio do cara entrar lá no porão, ficar escovando o bit-byte e pronto. Não. Na minha época de faculdade, eu tinha que fazer um seminário, eu saía com 5 rodelas de pizza debaixo do braço, eu saía, então, aí suado pra caramba, gaguejava, que era um... nossa, né? Por quê? Era difícil falar, mas aí a gente vai treinando isso daí, a gente vai, então, aí se adaptando, né? Pense o seguinte, se você optar por essa área, nós somos a área da mudança.
Então, nós temos que ser a mudança constante entre nós mesmos, dentro da gente. Preconceitos e dificuldades a gente quebra. Pronto. É isso daí, tá? Então, a comunicação, que é difícil para vários de nós, a gente precisa, então, aí ter essa comunicação. Cada vez mais mexemos com gente, tá? Características, então, aí essenciais. Trabalho em equipe, né? Como acabei de dizer. O inglês, e está aparecendo outros idiomas também, mas o inglês resolve tudo, tá? Aí eu vou falar assim, puxa vida, se você tiver um profissional que tem lá, então, inglês, certificações e faculdade, qual aquele que você escolhe primeiro? As empresas fazem isso, tá? Vão lá, então, e escolhem o cara que tem certificação. Por quê? Porque ele quer que o cara trabalhe. Ele tem uma certificação que ele tirou nota 90 na prova da Cisco, pronto, acabou. Ele tem lá uma chancela da Cisco falando, esse cara conhece do que vai falar. Ok? Segundo cara que ele vai contratar, por exemplo, grandes empresas, então, aí lá de fora, fazem testes e mais testes, não é em tecnologia, é em inglês. IBM, Amazon e outras, várias, tá? Exames, assim, pesados em inglês, ok? Então, se você precisa saber inglês. E o terceiro, então, aí, universidade. Aí você vai, pô, caramba, cara, você tá falando da Unip, como você tá remando contra? Né? Não é remar contra, não. É que hoje em dia, universidade virou meio que default, todo mundo tem. Então, de repente, para entrar na área, você nem precisa. É legal, é verdade. Mas eu estou cansado de ver gente, então, aí nas empresas, que eu atuo, trabalho e tudo mais, né, que o cara tem que ter uma vaga para ele crescer, para ele, então, aí melhorar lá dentro da empresa. Mas ele não consegue, porque ele não é formado. Aí, depois de alguns anos parado, ele tem que voltar, já tem família, já tem isso, aquilo, é mais difícil, tá? Que mais? Como a gente falou, comunicação, relacionamento e ética. A gente mexe com o bem mais valioso de hoje em dia, pessoal. Informação. Informação é tudo, tá? Que mais? Onde esse profissional vai atuar? Esse profissional vai atuar diretamente em algumas áreas que a gente conhece. Então, aí, em telecomunicações, em banco de dados, desenvolvimento, multimídia, computação gráfica, sistemas, acho que eu já falei, banco de dados, engenharia de software, e assim vai um monte que a gente conhece, indiretamente, tudo. Quer ver uma, ó? Outro dia tinha um amigo lá, esse amigo, a filha dele está muito bem, uma médica bem conceituada, tal, né? Jovem e bem conceituada já, e ela tem um carro assim, top, né? Carro muito bom. Ela falou assim, pai, eu vou ter que fazer um congresso e tá vencendo a garantia desse carro aí para fazer oh, meu Deus, a revisão. Você leva para mim? Ele falou, levo, sem problemas. Pegou lá, tal, pegou o carro, levou. A hora que ele chegou em casa de volta, acendeu uma luz. Aí ele falou, caramba. Aí ele ligou lá e falou assim, ó, acabei de sair daí, pô, ele já tava pé da vida, né? Pô, acabei de sair daí, tem uma luz assim. Falou, calma, calma. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que o pessoal não atualizou o software. É isso. Eu tenho que levar o carro aí de novo? Ele falou, não. Só deixa ele ligado tal coisa, assim, assim, assado, que para o Wi-Fi eles vão fazer a atualização do software e pronto, está resolvida. Daqui meia hora, o senhor, por favor, vai lá e vai ver que essa luz apagou. Não deu outra, é verdade. Tá? Então, quer dizer, o cara, antigamente, o mecânico ia no carro, abria e ouvia lá o motor. Mas peraí, ele está batendo, está fazendo isso, aquilo. Não, hoje em dia, se você leva o seu carro, a primeira coisa que ele faz é ligar um equipamento lá, uma telinha, e ele vai ver, então, aí, tudo o que acontece com o carro. Se aquela quilometragem está certa, se não está certa, quanto colocou de álcool, quanto colocou de gasolina, como queimou isso, como abriu a biela, como não abriu, e assim por diante. A gente está falando de um cara que, de repente, não tinha tecnologia.
E se a gente começar a citar aqui, os 40 minutos vão ser pequenos, tá? Poucos, muito poucos. Então, tem aí cada vez mais. Todo mundo vai ter que conhecer. Tanto é que para os currículos, então, aí, educacionais, a parte de programação e a parte de robótica está sendo colocada já. Não tem mais como fugir disso, tá? Para o futuro. Mercado de trabalho. É essa curva mesmo, pessoal. Tá? E a gente passa aí por diversos problemas. Então problema aqui do Brasil, problema de não sei o quê, problema disso, agora é a pandemia, tal, e eu só vejo essa curva subindo, tá? Não tem o que fazer. A gente precisa de gente capacitada. Desses 40 milhões, 20 milhões, não sei quantos milhões de desempregados aí, muitos não acharão emprego. Por quê? Porque eles não são capazes naquilo que faziam? Não, é porque o mundo mudou. E o mundo tem uma revolução 4.0 que envolve tecnologia que não adianta. A gente tem que estar inserido nisso, tá? E cada vez mais, quanto mais gente vai sendo colocado nisso, vai tendo mais desemprego de algumas áreas e vai tendo mais oportunidades na área de tecnologia da informação. Ok? Então vai tendo mais emprego para nós, então aí, não tem como. Tá? Opa, cliquei no errado. Bom, como está o mercado de trabalho? Extremamente aquecido. Aí tem o blog da Cato, né, que trabalha com empregos realmente, ó. O mercado mantém-se na contramão das crises econômicas aí de desemprego. Está aquecido, tá? A indústria, então, aí move milhões, não tem como, ok? Algumas áreas que são muito fortes, estão crescendo, então, aí, precisa de gente nos últimos 3 anos, ok? Primeira delas, eu não vou falar então aí em ordem assim, essa é a que mais precisa ou que menos precisa, não é isso. As áreas que precisam, ok? Então aí, desenvolvedores, que é o cara que vai trabalhar como programador. Só que o programador de antigamente não é igual hoje, né? Então hoje, os garotos de programa, no bom sentido, né? Todos garotos de programa, a grande maioria, e garotas de programa também, meninas também, por que não? As meninas também são muito fortes, então, em programação. Tem meninas lá, então, brilhantes, tá? Esse pessoal, então, aí, está sendo disputado a tapa, pessoal, tá? Então, eu tenho amigos aí em grandes empresas que falam assim, ó, tem vaga aqui. Se o cara conhecer muito bem Java e falar inglês fluentemente, tem vaga para ele. Em 2, 3 anos, ele está ganhando R$ 8.000. Tá? Bom, começou com 18, mais 3 anos, 21, R$ 8.000 na mão, então aí. Se esse menino não se matar, puxa vida, vai ser um ótimo programador, né? Com R$ 8.000, né? A grande maioria das famílias brasileiras não chega nem perto disso, né? Então a gente e isso é verdade, tá, pessoal? Quando chega lá então no final, eu tenho que assinar os estágios lá e várias vezes eu tenho que ver então lá meninos que chegaram lá igual vocês têm essa aspiração, estão lá então saindo da universidade lá com 8, 9, 10 mil reais. Puxa vida, que bacana, que legal, tá? Mas aí tem áreas acontecendo, então aí, não sei se vocês já ouviram falar, é um termo então aí que já se falou bastante nos últimos anos, o IoT, Internet of Things, né? Ou Internet das Coisas, ok? Então, o que é isso daí? É colocar então aí tecnologia para ter uma automação então aí relacionado a vários aspectos, várias coisas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Teve um cara que ele fez um IoT, era um broche que você colocava na fralda da criança. Você fala assim, caramba, que coisa besta, o que é isso daí? Porque hoje em dia tem medidor, tem sensor para tudo. O que você imaginar, tem. Só precisa ter a ideia, tá? O que esse cara fazia? Media, e aí, passado algum tempo, ou quando a fralda ficasse molhada, ele emitiria um sinal pelo celular para a mãe, para o pai, falando, precisa trocar a fralda. Falando, que coisa besta, ficou mais besta ainda. Como pode isso? Né?
Pô, será que o pai não sabe a hora que tem que trocar a fralda? Não, a criança não chora para isso? Não, chora, sabe? Porém, com isso, a cada troca e tudo mais, esse aparelho, esse sensor, manda sinal, então, aí, sobre quanto troca. Aí a fábrica XYZ fala assim, ô fulano de tal, você que é o pai do Zé, tá? O seu filho gasta por mês 30 fraldas de dia, mais 30 de noite. Vamos fazer um pacotinho aqui? Eu mando para você na sua casa, sem você precisar sair. Eu consigo, então, aí já prever, eu consigo um custo mais baixo e tudo mais. Ah, pronto, esse cara ganhou um mercado. Percebe, então, aí as oportunidades? É só ter uma ideia bacana, ok? Bom, mas vamos lá, tem mais coisas, então, aí, ó. Gestão da tecnologia. Banco de dados. Então, aí tem salários colocados aí. Esses salários variam demais, tá? E salários, às vezes, são até mentirosos, para menos. Tá? Nesse caso, eu vou dar um exemplo, então, aí. Banco de dados. Bom, cada vez mais precisa de gente, pessoal. Mais gente, mais gente, mais gente. Por quê? Cada vez mais tem banco de dados colocado em tudo. Tudo. O governo tem banco de dados que quer cobrar isso, aquilo. A universidade tem. A lojinha do lado. O pet lá que você leva o seu cachorro para tomar banho tem. E aí vai. Precisa de alguém que controle isso. Precisa de alguém, então, aí. Né? E aí a gente tem um monte de ferramentas. Bom, tem uma área, então, aí, né, relacionada a banco de dados, que a gente vai citar, cientista de dados, que é uma área nova, que não tem gente. Dá para fazer, então, aí, dá para buscar, então, isso daí, né? De pegar um banco de dados, analisar os dados e tomar medidas quanto a isso. Algum tempo atrás, não tinha esse nome, e tinha um termo chamado data mining. O que os caras fizeram nos Estados Unidos? Começaram a analisar o comportamento de quem comprava algumas coisas. Então, chegaram à conclusão que se você colocasse próximo aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, principalmente na sexta, tá? Colocasse a gôndola de cervejas próximo da gôndola de fraldas, em ofertas, você conseguia fazer uma venda casada. Porque o pai passava em algum mercado, precisava comprar, então, aí, fralda para o filho para o final de semana, passava no mercado e automaticamente, como ele já via muito próximo ali a fralda, ele já pegava, então, ali um pack de cerveja e levava junto. Puxa vida, alguém analisou isso, viu que as compras aconteciam dessa forma e estimulou ainda mais o comportamento. Percebe? Através de banco de dados. Já devem ter ouvido falar também, então, se não ouviram, uma outra área bacana, os tais Big Datas, né? Bancos de dados enormes, então, aí, com um monte de informação e tudo mais. Pô, legal. Que mais? Gestão de projetos. Gerir projetos, tá? Vai trabalhar com projetos, vai ter uma úlcera, tal, mas não, isso é brincadeira. Trabalhar com projetos constantes, então, aí na área de tecnologia, envolvendo outras áreas e tudo mais, tem bastante oferta também, tá? Precisa de muita gente. Há um ano e meio atrás, saiu uma menina de lá, tal, né? Ela era extremamente expansiva, uma menina super divertida, brincalhona, tal, né? Tá nessa área, então, aí, ó. Projetos. Líder de projetos. Uma menina com 22 anos, então, aí, já é líder de projetos numa grande multinacional, então, aí, tá? Possibilidades tem, então, aí. Suporte. É uma área mais modesta, muitos começam por aí, mas tem muitas oportunidades quanto a isso. Suporte de tecnologia para qualquer coisa, para vários aspectos, para vários níveis, tá? O BI, que a gente comentou, então, aí, o cara que vai analisar os dados. Chama Business Intelligence, tá? Ele vai analisar dados, ele vai, então, aí, olhar outras coisas, ele vai achar, então, aí, oportunidades de se ganhar dinheiro com isso, né?
Então, ele vai pegar um banco de dados e ficar analisando dados. Então, aí, puxa vida, a gente vai comentar sobre isso ainda, sobre a pandemia, né? Esses BIs estão acontecendo constantemente. Vocês, com certeza, ouviram em TV, coisa assim. Ah, nesse final de semana, o isolamento chegou a 56%, 49%. Baseado em quê? Baseado em análise de dados que se tinha dos celulares, da movimentação que tinha nas antenas de celulares, tá? Pô, alguém analisou, então, esses dados e viu, então, esse tipo de coisa, tá? E aí tem cada vez mais, então, aí, uma área também extremamente crescente, tá? Área de infraestrutura. Parece óbvio, né? Quanto mais a gente cresce, mais precisa de gente para trabalhar com rede, para trabalhar com servidor, para trabalhar com equipamentos, para trabalhar com sistemas operacionais e assim por diante, subindo, montando, fazendo, criando, dando segurança e assim por diante, tá? Então, uma área também, então, aí, bastante crescente. Uma área relacionada, então, aí, né, tem a ver, trabalha várias vezes junto, segurança da informação. Puxa vida, deve ser prorrogada, tá? Mas acaba, então, aí, esse ano, vai entrar em vigor, né, uma lei que as empresas são responsáveis pelos seus bancos de dados, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu jogo o FIFA, né? Aí tenho lá, então, tive que cadastrar, colocar meu cartão de crédito e tudo mais, tal, lá. Quantas vezes você ouviu falar assim que você é roubado lá, roubaram lá os dados? Pô, peraí. Se é roubado os dados, legal, a gente sabe que o pessoal invade, que o pessoal tá. Não, mas é que, como eu tinha lá um monte de dados e não precisava me preocupar com isso, eu não tinha segurança para isso. Então, hoje, as empresas serão multadas quando isso acontecer. Então, é preciso cada vez mais ter segurança da informação, além de outros aspectos, né? Então, se você tem lá uma Smart City, já imaginou, então, aí um drone que sai daqui da minha casa com um GPS ligado e vai entregar uma mercadoria lá numa outra casa? Puxa, se esse bem é valioso, se tem alguma coisa, então, aí perigosa, alguma coisa nesse sentido, né? Com uma segurança da informação falha, eu poderia, então, aí mudar essa rota, eu poderia, então, aí um monte de coisas. Então, é uma área extremamente perigosa, uma área que está crescente, é muito crescente, tá? E vai crescer ainda mais, muito mais, tá? Vai ter, então, aí a necessidade muito grande de pessoas que pensem em segurança da informação, tá? Se tem um lado positivo, tem um lado negativo. Tem muita gente, então, aí fazendo dinheiro, fazendo sacanagem, né? Então, não dá para não comentar, né? Em plena pandemia, então, aí tem cara roubando em medicamento, em respirador. É uma catástrofe, um negócio que é lamentável do lamentável. Mas o que me chamou a atenção nesse período foi que quando o governo foi lançar aquele auxílio de R$ 600, no dia que ia começar, já tinha sites falsos fazendo isso. Cara, é complicado. A concorrência, então, aí é desleal, é difícil, né? Então, é uma área também, então, aí bastante crescente. Aí, pessoal, para quem quer ter algumas informações, alguma coisa aí, ó, então, API Info, Glassdoor e o Neuvoo, então, aí, ó, esses caras, então, aí, todos têm lá os salários atualizados e tudo mais das áreas, então, aí, de segurança da informação, de banco de dados, de programação Java, Python, C Sharp, COBOL e tudo mais, tá? Se alguém quiser, então, curiosidades, tem nesses lugares, então, aí. Além de ter notícias, então, ali, relevantes sobre modernidades, novidades. Aí, para quem gosta e quer saber de novidades que tem na área, pesquisar alguma coisa, então, aí, ó, esses dois sites, então, aí, um deles não é São Bernardo do Campo, não, né? Sociedade Brasileira da Computação, tá?
sbc.org.br, tá? E o cienciadacomputação.com.br. Então, tem coisa lá também aos montes lá, então, para vocês pesquisarem lá. Então, quem gosta, então, aí, tem leitura garantida lá, tá? Pode pesquisar. Aí, essa pandemia toda, né? Aí a gente precisa falar da nossa área, como a gente está contribuindo, como a gente está auxiliando, como a gente está fazendo alguma coisa. Então, aí, ó, muita coisa. Muita coisa. Bom, a começar pela plataforma que nós estamos conversando, né? Essas plataformas, eu posso garantir a vocês que de abril para cá, todas elas melhoraram absurdamente. Plataforma da Microsoft, plataforma do Google, plataforma do Zoom, todas elas, então, aí fizeram atualizações e cresceram absurdamente, tá? O cara do Zoom lá, que era o que estava mais adiantado, fez fortuna, tá? Para ter as tais reuniões e tudo mais, tá? Não vou entrar em mérito de defender uma ou outra, porque não é o meu papel, então, aqui. Mas tem, começando por aí. Nesse local, então, aí, tem lá um artigo que tem lá diversos assuntos que a gente vai abordar, então, aí, até alguns deles deixei de lado, né? Mas como que está sendo trabalhado, então, aí a tecnologia da informação dentro do tema? Como que a gente está contribuindo, né? Opa, como que a gente está contribuindo? Bom, inteligência artificial você ouve constantemente. Bom, aqui tem um exemplo de um laboratório que previu, então, aí, baseado em uma série de fatores, através da inteligência artificial, né? Ele faz análise de vários itens e ele previu, então, aí, que ia acontecer o coronavírus, né? Anteriormente é isso, tá? O pessoal lá do Canadá. Por quê? Começa, então, aí levantar fatores de voos, de quantidade disso, daquilo, não sei o que e tal, e ele prevê que tem alguma coisa acontecendo de diferente, tá? Mais alguns deles. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente vai falar de um assunto, então, aí que é exatamente isso, tá? Tá em moda total, né? Aquelas brasileiras, né, lá da USP, que fizeram um sequenciamento. Bom, usam inteligência artificial para isso. As análises de vários medicamentos que podem dar certo no tratamento do COVID. Então, você começa a ter, então, aí um monte de máquinas pesquisando, então, aí combinações. Bom, então, se eu colocar esse princípio ativo com esse, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para direcionar, então, aí os médicos a fazerem testes sobre isso, tá? Então, é uma possibilidade. Então, a inteligência artificial. Uma outra, olha lá, o Alibaba, então, aí, aquele cara lá, aquele chinês que vende tudo e entrega, né? Demora, mas chega, né? Fez testes, então, aí, para detectar, então, aí, se você está infectado ou não, que demoram 20 segundos. E dá, então, aí 96% de certeza de sim ou não. Né? Baseado, então, aí em inteligência artificial. Tá? Então, contribuindo também. Que mais? Blockchain. Pô, o que é o blockchain, então, aí? Um termo, então, aí, também é uma novidade. Bom, são vários computadores trabalhando em redes, então, aí, e eles fazem autenticação do que aconteceu. Quando faz uma autenticação, aquela informação é passada para todos os próximos computadores. E fica gravado isso. Então, quando a gente fala em dinheiro digital, ele está em cima da plataforma de blockchain. Tá? Está se querendo também colocar os cartórios virtuais em cima da plataforma de blockchain. Então, peraí, eu vou dar um exemplo. Eu, cartório, Marcos, autentico que
o documento que o fulano me apresentou é verdadeiro. A partir desse momento, todos os outros que receberam essa informação já sabem que isso é verdade, né? Então, é a mesma coisa, então, aqui. Bom, então, a prevenção, então, aí desenvolver uma plataforma de blockchain para fazer uma triagem mais rápida, né? Então, por exemplo, profissionais que estão trabalhando precisam de agilidade para saber o que vai fazer, o que não vai, como que vai tomar medidas, como que não vai. Ele não pode ficar infectado lá, né, e trabalhando, porque ele vai infectar muito mais gente. Então, ele precisa de uma triagem rápida. Então, baseado nisso daí, nessa plataforma, tem essas possibilidades. A gente, de repente, não chega na ponta que nós estamos vendo, tá? De repente, um monte de coisa não acontece para a gente ver, mas está acontecendo. Drones. Bom, por exemplo, você tem que entregar algumas coisas que são perigosas. Materiais, então, aí, coisas sobre quarentena, alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos drones, de repente, que facilitam, né? Que fazem esse papel. Não é tripulado. Quando eu chego lá do outro lado, fiz a minha entrega, é muito simples, eu chego lá, então, e desinfecto, pronto. Está novo para um próximo, né? E mais? Inteligências artificiais, então, aí, de Google, de vários outros lugares, tá? Mas, então, aí, sistemas, então, aí, para compartilhar informações. Então, percebe, tem alguém pesquisando aqui, ali na USP, por exemplo, na, na Unip, tá? Pesquisando sobre alguma coisa, e ele vai compartilhar essas informações com, de repente, um pesquisador coreano, um pesquisador alemão, um pesquisador... Isso daí, então, vai fazer com que todos progridam mais, sem que tenha que desenvolver a roda todo dia, sem que eu tenha que fazer alguma coisa que outros lá na frente já fizeram, tá? Então, tá acontecendo. Então, nós temos possibilidades aí, ó, a nossa área de tecnologia acontecendo. Robôs, então, aí, os famosos chatbots, que ele faz o quê? Bom, ele precisa ter contato com gente que está lá, então, infectada ou não está. Vou colocar uma pessoa que vai ficar infectada? Não, eu ponho lá um robô com inteligência artificial que conversa, que tira dúvidas, que responde, ok? Que mais? Que mais? Bom, enfim, basicamente, para falar em tecnologia, isso daí, tá? Bom, deixa eu apresentar rapidamente, então, aí, falar sobre os cursos, né, que nós temos lá, então. Nós temos os 4 cursos, tá? Nós temos o curso de Engenharia da Computação, Tecnologia de Gestão em TI, tá? E em ADS, 2 tecnologias. E temos também os cursos de Sistema de Informação e Ciência da Computação. Como eu já disse, nesses 2 cursos, então, aí, eu sou o coordenador no campus Anchieta, tá? Então, sobre ele, então, aí, a gente pode falar que a universidade é muito grande, né? Esse número, então, aí está desatualizado, né? 350 mil presenciais, mais... Bom, dava mais de 550 mil alunos, tá? 27 campos, laboratórios, TVs, convênios, então, aí, com Microsoft, Cisco, IBM, tá? Na nossa área, então, aí nós temos bastante coisa, bastante ferramentas para isso, tá? Que trabalhamos nos nossos laboratórios, com materiais dessas empresas e tudo mais. Aí, nosso curso, então, aí, tem uma grade bastante ampla, uma visão bastante mais abrangente, então, aí. A gente acredita que a gente pode mostrar para o aluno uma visão de várias áreas, tá? Diversas áreas, então, aí, para que a gente depois, conforme goste de alguma, se desenvolva, se aperfeiçoe, então, aí naquela área, tá? Então, tirando uma dúvida desde já, assim, tem muita matemática, que tem muita gente que
tem uma aversão com a bendita da matemática. Não, nossos cursos têm matemática, que é a base, então, aí, para uma série de fatores em relação à computação. Começou de lá, veio de lá, tá? Da matemática, vários assuntos, vários itens, e a gente tem, mas não é uma carga horária muito grande, não, tá? E aí dá para perceber, então, aí que ela é bastante abrangente, tá? Arquitetura, banco de dados, tem estrutura de dados, engenharia de software, linguagens, temos duas linguagens fortes, então, aí, tá? O Python e o Java, ok? Então, o Java a gente trabalha, então, aí desde o início até fazer um sistema com banco de dados integrado e tudo mais, tá? A gente consegue fazer, então, aí alguns projetos bacanas. Que mais? Que mais? Algoritmo, projetos de computadores, redes, sistemas operacionais, telecomunicações, e aí vai. Nossa área é bastante grande. Então, pessoal, eu me coloco à disposição nos 2 e-mails, então, aí, tá? Então, de repente, o primeiro é mais fácil de gravar, Prof. Marco Júnior, Gmail, e o outro, então, aí, é um institucional. Os dois estão disponíveis, então, aí, para você tirar dúvidas, para você, então, aí, falar sobre o que você quiser, então, relacionado à área. Fiquem à vontade, tá? Posso demorar algum tempinho para responder, não é uma semana, não, é coisa rápida. Um dia, coisa assim, tá, mas eu respondo todos os meus e-mails, então, aí. Ok? Então, profmarcojunior@gmail, ou então marcos.jr@docente.nib.br. Estou à disposição, então, aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Deixa eu ver, então, aqui. Ok? Pode abrir o microfone se vocês quiserem, perguntarem, sem nenhum problema, tá? Não estou conseguindo achar o chat aqui. O chat está no canto superior direito, sir. Canto superior direito. Opa, achei. Acho que eu achei ele aqui, então. Achei. Pronto. Bom, vamos lá. Uma pergunta. Professor, o que você acha que a gente deve saber para entrar na faculdade? Ele não tem pré-requisitos, tá? É um curso que não tem pré-requisitos. Então, fique à vontade. Não precisa ter, então, aí, conhecimento de nada, não. Ah, precisa conhecer linguagem, conhecer isso, aquilo, não. Fique à vontade, então, aí, que tudo que é falado, então, aí, a gente começa do zero, tá? Como eu disse, a gente não aperfeiçoa, a gente não entra, então, aí, fortemente em nada, né? Então, por exemplo, poderíamos fazer um curso de linguagem nos 4 anos. Puxa vida, teria muita linguagem e tal, mas aí o cara sairia com um curso de linguagem de programação com ênfase em sistema de informação ou ciência da computação, e não é o foco. O foco é que ele tenha uma noção, que ele aprenda o básico, e aí eu gostei, eu curto então essa área, eu vou atrás, eu compro livros, eu vou fazer certificação, eu vou estudar mais, eu vou fazer novos cursos e assim por diante, tá? E isso acontece bastante, ok? O curso de ciência da computação dá uma base para você estudar ethical hacking. Dá, claro que sim. Sim, com toda certeza. Olha só, porque você passa ter conhecimentos de arquitetura, você tem conhecimentos de telecomunicações, você tem conhecimentos de engenharia de software, você tem conhecimentos de segurança da informação, inteligência artificial, você tem conhecimentos, então, aí de... que mais? Que envolve, então, aí a área.
de redes, tá? Então, tudo isso daí vai te dar, então, aí uma base de conhecimento que você, de repente, pode explorar para outras coisas, sem problema nenhum, tá? É possível, sim. Após fazer um bacharelado, é muito importante fazer certificações para se manter bem no mercado. É verdade, eu concordo. Facilita, então, aí a coisa. Facilita bastante, então, aí a coisa, tá? Então, quando você faz certificações, as empresas curtem isso, elas gostam disso. Então, é uma área que facilita bastante, sim. Então, se você tem certificações, a sua entrada é mais fácil. Por exemplo, quando você faz uma certificação, por exemplo, PMI, né, que é, então, aí de projetos, dependendo da sua nota, tem cara, então, aí pesquisando constantemente a sua nota, e não é você que vai buscar um emprego, ele vai buscar você no mercado. Lá no LinkedIn, por exemplo, ele vai atrás de você, tá? Estou dando um exemplo, mas tem vários outros, então, aí, de várias certificações que fazem isso, então, aí. É bem interessante, tá? Como engenharia ou ciência da computação, puxa vida, eu sou suspeito em falar porque eu sou do curso de ciência da computação, mas eu vou dizer para você o seguinte: qual é o seu foco, ok? Qual é, então, aí a sua preocupação? Você, de repente, ele quer trabalhar com smart cities, sistemas inteligentes, IoT, alguma coisa relacionada a isso? Eu diria para você, opa, engenharia da computação é bacana. Você vai ter uma visão de engenheiro e também uma parte, então, aí da computação. Então, vai envolver a parte de hardware, vai envolver, então, aí a parte de software. Agora, se você, de repente, não, a parte de hardware não é muito importante para mim, eu não curto muito isso. Vou falar por mim, eu não curto muito isso, tá? Prefiro, então, aí a parte de software. Então, ciência da computação é essencial, é bacana. É muito mais legal, então, aí do que você fazer em 5 anos e ter uma grande carga, então, ali de hardware, tá? Agora, é uma questão de gosto, uma questão do que você quer, então, aí para você. Tô cansado de ver gente chegando lá e falar assim, não, eu quero ser engenheiro. Tá bom, sem problemas, ué. Gosto, né? Como dizia meu pai quando era pequeno, gosto não se discute, lamenta-se, né? Mas para um lado ou para o outro, nada contra não, tá? Cada um então aí escolhe, sem problema nenhum. Que mais, pessoal? Fica à vontade aí de perguntar então aí sem nenhum problema. Mais nenhuma dúvida? Bom, antes que vocês comecem, então, aí a se dispersar, a sair, se aparecer dúvida, sem problema nenhum, tiro, então, aí a gente fica aqui conversando sem nenhum problema. Mas antes que vocês comecem a se dispersar, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter falado com vocês, palestrado, então, aí, oportunidade que vocês me deram, então, aí, de passar alguma informação, então, aí. E estamos à disposição. Qualquer coisa que você precisar, pode contar, pode mandar e-mail, então, lá, sem problema nenhum. A gente sana, então, aí as suas dúvidas, ou pelo menos tenta fazer isso daí, tá? Ok, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Malu, espero que tenha respondido. Espero que eu tenha respondido, então, aí as suas dúvidas. Espero que eu tenha respondido positivamente.